Depois ele vem, ó, derivação e composição, formação de palavras, moçada. Nada de novo aqui. Os processos aí de derivação e composição. Aí ele vem falando de derivação prefixal. Aqui, moçada, por que eu destaquei isso aqui? Ele fala o seguinte, ó. A rigor, poderíamos até discernir as formações em que entram prefixos que são meras partículas, sem existência própria no idioma, como des, em desfazer, ou re, em repor. Daquelas de que participam elementos prefixais que costumam funcionar também como palavras independentes. E aí ele fala, assim, contra, em contradizer, e entre, em entreabrir. E aí ele fala, no primeiro, quem é o primeiro? Contradizer. Esse caso, haveria derivação, porque esse cara não tem valor sozinho. É o que ele fala lá, tá? Agora, aqui, já no segundo, seria justo falar. Seria justo significa dizer que é? Entendeu, moçada? Então, cuidado quando você for ler entenda o que você está lendo, hein? Porque senão fala, não, olha lá, o Celso Cunha disse que na palavra entreabrir, ela é uma palavra composta, que seria o verbo. Aí você entenderia que aqui seria o verbo entrar e o verbo abrir. Mas não, aqui é entre, como prefixo, e não como radical, tá bom? Mas só para vocês entenderem isso aí. Aí ele vem falando aqui, né, assim, né? Aqui eu queria só que vocês entendessem essa ideia de que alguns prefixos se aglutinam ou sofrem o que a gente chama lá de alomorfia, tá? Que é o caso do in e n virando um i, ou an virando um a. Então isso aí é só por causa de eufonia, tá bom? Então ele sofre uma alomorfia, mas isso aí existe também. E aí vamos lá, ó. Moçada, relaçãozinha de prefixo. Dá uma olhada no que o seu gramático traz para você, não custa nada, tá? Mas eu fiz aquela relação de prefixos para vocês, radicais gregos e latinos, a mesma coisa, a mesma ideia, tá bom? Então aqui, ó, tá vendo que a gente tá falando de prefixos o que aqui? Prefixos de origem latina, tá vendo? Aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, quer ver? Ó, Isso aqui a gente já, ó, mencionamos esse prefixo circo em exercício que nós fizemos, des também, exercício que fizemos, beleza. Aí, ó, grego, tá vendo aquele que vira o a? Tá? Esse a é porque você tem, por exemplo, ali, ó, tá vendo que anarquia aqui começou com vogal? Tá vendo que ateu aqui começou com consoante? É por isso que ele perde aquele N. Essa é a ideia, tá? Mas eu quero chegar aqui, ó. Olha esse prefixozinho que a gente trabalhou em questão. Lembra da palavra diáfano e da palavra diálogo? Lembra dela? A gente resolveu a questão. Tá lá, movimento através de, movimento de afastamento. Tá vendo que aqui é movimento de afastamento? Aí teve gente que teve dúvida aqui, ó. Cadê? Aqui é latino agora, hein? Afastamento, separação. Tá vendo? Abdicar, ó. Tinha lá uma questão com a palavra abdicar. Então ela dá essa ideia de afastamento, tá? Que mais? Deixa eu ver se tinha uma outra aqui que me interessava. Aí no caso de grego ainda, aqui, ó. Palavra apogeu. Lembra do apogeu? Que o pessoal ficou em dúvida. O que significa esse prefixo, na verdade radical, né? Apo, afastamento, tá vendo? O que é o apóstata? É o afastado da igreja, né? Afastado de dogmas religiosos, afastado de crenças. Beleza, moçada? Deu para entender? Então, assim, não tem para onde correr, moçada. Aqui, a gente viu que a ESA gosta desse tipo de exercício. Se você for fazer uma especialista da vida, a especialista também gosta disso aqui, tá bom? Então, não adianta, tem que dar uma olhadinha aí em cima desses elementos, ok? O que mais? Olha aqui, ó. É aqui que eu queria chegar. As formas numerais uni, de unipessoal, bis ou bi, de bisneto e bimestral, e semelhantes. Quem é semelhante aqui? Seria o tri, né? Legal? Tri. Então, uni, bi, bis, tri, são o quê? Pela maioria dos gramáticos tidos como o quê? Prefixos. Lembra que a gente caiu naquela discussão? Pô, mas e aí? Eu vou considerar o bi como prefixo ou eu vou considerar o bi como um pseudo-radical? Mas vamos ver, ó. Como pelo emprego não se diferenciam substancialmente dos elementos numerais que ocorrem em compostos aritméticos. Exemplo, tá vendo desce, cente e deca e quilo? Desce, cente, moçada, são radicais latinos. Deca e quilo, moçada, são radicais gregos, tá bom? Enquanto que bis, bi e tri são prefixos. Entendeu o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está falando o seguinte, vou dar um exemplo. Ó.
Deca significa o quê? 10. 10. Deci significa o quê? 10 também. Quando você fala decímetro, é o metro dividido por 10, não é assim? Beleza? Então você tem o deca, você tem o deci, você tem o centi, beleza? Você tem o quilo, mas são elementos radicais que indicam numeração, aritméticos ou geométricos. E aqui em cima você tem prefixos que indicam numeração, também indicam numerais, mas são prefixos, tá vendo? Aí olha o que eu coloquei em azul aqui, moçada. Julgamos mais acertado considerá-los verdadeiros o quê? Verdadeiros o quê? Radicais. E fazendo, então, processo de composição. Alguém ficou com alguma dúvida que se cair na sua prova ESA a palavra bimestral, bimestre, vamos pensar em bimestre, essa palavra é simples ou é composta? Composta, moçada. Composta, porque que eu destaquei em azul aí para vocês, ó. O que ele está falando para você? Embora bis, uni e tri sejam prefixos, é mais acertado. Nós consideramos esses caras radicais. Por isso, eles farão parte de um processo de composição. Aí eu pergunto a vocês, meu queridão, quem não faz a mentoria vai ter essa noção? Moçada, tranquilo aqui? Então fica aí essa boa observação, hein? Para o nosso querido Celso Cunha, esses prefixos são radicais. Esse é o tal do pseudo-radical que você vai ouvir em algumas questões, tá bom? Porque a palavra pseudo significa faz às vezes, né? Pseudo significa isso, faz às vezes de um radical, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Derivação sufixal, então conheça... essa designação é interessante, eu até falei com o pessoal da SpaceX. Vocês viram que lá, quando eu escrevi lá naquelas palavras, eu botei sufixo nominal. Então, o que é um sufixo nominal? É aquele sufixo que dá origem a substantivo e adjetivo, beleza? Dá origem a substantivo e adjetivo. Por isso, toda vez que você pegou uma palavra, botou um sufixo e o resultado dela é um substantivo, então você tem um sufixo nominal. Toda vez que você pegou uma palavra, acrescentou um sufixo e o resultado dela é um adjetivo, então você tem um sufixo nominal. Agora, você pegou uma palavra, colocou um sufixo e o resultado foi um verbo, você tem um sufixo verbal. Você pegou uma palavra, colocou o sufixo e só tem um para fazer isso. Mente. O que você vai criar é um advérbio sempre. Então, esse sufixo é chamado de sufixo adverbial. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi questão de concurso falando assim, ó, em qual palavra foi destacado um sufixo nominal? Se eu analisar uma alternativa e nessa alternativa tiver um advérbio, não pode ser chamado de sufixo nominal. Se eu analisei a alternativa e a alternativa tem um verbo, não pode ser chamado de sufixo nominal. Entenderam isso, moçada? Porque às vezes o aluno fala, esse negócio de sufixo nominal, sufixo é sufixo, Aí o camarada olha lá a palavra perigosamente. Mas perigosamente não é verbo. Bom, se não é verbo é nome, então tá aí um sufixo nominal. Não, filho. Esse sufixo é exclusivamente adverbial. Se você pegar catequizar, por exemplo, catequizar, você usou um sufixo ali, veio da palavra catequese, você criou a palavra catequizar. Bom, esse izar que você usou, ele é um sufixo verbal, porque você criou um verbo. Então, cuidado, moçada, para não confundir isso na hora da prova, tá bom? Isso eu julguei importante também. Aí depois ele vem aqui com alguns sufixos. É interessante você dar uma olhadinha para saber, né, que esses sufixos aí trazem alguns significados, tá vendo? Quando eu uso ão, por exemplo, é para indicar aumentativo. Então, sufixos que indicam aumentativo, sufixos que indicam diminutivo, tá bom? Aí aqui, moçada, não é que não tem nada de importante, hein? Vou repetindo, não é que não tem nada de importante. É que assim, não tem nada de, meu Deus. Aqui, ó, eu destaquei o ada como sufixo por causa da palavra, lembra? Boiada. Foi uma das palavras que nós analisamos em sala, mas, tá vendo? O que é interessante? Quando eu uso o sufixo ada em uma palavra, eu posso dar ideia de coleção, multidão, porção contida num objeto, marca feita com instrumento, ferimento ou golpe. Então, você não tem punhal? Você não tem a palavra punhal? Quando você sofre um ferimento desse instrumento, como é que se chama a ação? Não é punhalada? Levei uma punhalada nas costas, não foi assim? Percebeu? Ferimento ou golpe, punhalada. Deu para perceber, moçada? Tem questão sobre isso, tá bom? É claro que a ESA não chega nesse nível, mas se você for ficar resolvendo questões, você vai ver que o cara pergunta, o sufixo ada tem o mesmo valor nas palavras? Ou qual alternativa o sufixo dá a ideia de ato ou movimento energético?
Percebeu, moçada? Como se você não sabe que o sufixo tem esse valor, talvez a palavra te ajude, né? Quando o cara fala ali, ó, cortar, né? Perdão, cartada. O que é uma cartada? Pra quem joga baralho aí sabe, né? Jogou, deu aquela cartada, né? Deu cartada na mesa, né? Ou uma saraivada de flechas, né? O cara pegou várias flechas lá e, né, deu uma saraivada de flechas. Saraivada é um ato energético, disparar flechas, né? Ok? E aí, então, você tem vários. Aqui, ó, ário, por exemplo, ó, que dá a ideia de ocupação, ó, operário. Lembra de a gente resolver uma questão lá da apostila de vocês, que vinha da palavra ópera, operário, opereta, tinha o mesmo valor de obra, lembra disso? A gente resolveu essa questão juntos, né? Mas esse ário que você está vendo aqui, ó, é ocupação ou ofício, então operário, secretário, tá? Secretária, ok? Depois, ó, lugar onde se guarda algo, ó, herbário, vestiário, ó, eiro, a gente por que eu destaquei? Porque a gente viu várias palavras, se você olhar dos exercícios que nós resolvemos, nós fizemos várias palavras com esses sufixos eiro, sufixo ário, sufixo ada, sufixo ado, tá? Sem contar que cuidado, hein? Lembra daquela palavra que a gente usou, que era desalmado? Lembra? Eu mandei vocês anotarem em sala, anota aí, ó, não sei o quê. O homem desalmado. Lembra dessa palavra? O homem desalmado. Qual o processo de formação de desalmado? Qual que era? Sim. Parasíntese. Por quê? Porque era qualidade, era adjetivo, então ele era um sufixo. Mas se eu usar como uma voz passiva, prefixal, foi desalmado. E aí ela era só prefixal, porque esse ado agora é desinência. verbal de participe. Isso, de participe. Então, assim, essas coisas são interessantes, tá bom? Para você, pô, lembrar, ó, isso aqui do ado tem que tomar cuidado, porque a hora que é particípio não é sufixo, mas se for qualidade, aí ele se torna um sufixo. Beleza? Aí uma coisa ali, ó, dade, de crueldade, tá? Isa, is, ia, ok? E aí, moçada, aqui ele só chama aqui, ó, que esses sufixos aqui, ó, então antes de receberem o sufixo dade, tá vendo? O sufixo é dade. Os adjetivos terminados em as, is, os, ivel, esse não é e, né? Ivel, eles recebem esse asse, isse, osse e bili, tá? Ok? Então, você tem lá sagacidade, felicidade, atrocidade, amabilidade. Então, é essa transformação aí no radical que gera para a gente o que nós chamamos de quê? De uma alomorfia, para poder receber o sufixo. Tudo bem? Tranquilo? E aí, ele vem com mais elementos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente antes de encerrar. Vamos lá, ó. Sufixos verbais, moçada. Quem são os sufixos verbais? Na prática, sufixo verbal para a gente é esse AR, tá? Só que a gente sabe que esse AR muitas vezes é vogal seguida de desinência de infinitivo, mas é considerado sufixo. Olha lá, ó. A terminação AR, já o sabemos, é constituída da vogal temática A, característica dos verbos da primeira conjugação e do sufixo R no infinitivo impessoal. Beleza? Sabemos que é isso, mas ele é considerado um sufixo para formação verbal, tá bom? E aí ele vem chamando essa atenção aí pra gente, tá? Ok? E aí vem falando aí do isar, o mais comum é esse isar que a gente está usando. O esser. Lembra que a gente viu lá na ESA a palavra invitrecível? Lembra dessa palavra? Tá no exercício da ESA que nós resolvemos lá. Invitrecível. Esse invitrecível, lembra que tinha uma alternativa que falava assim, ela tem dois elementos mórficos. Lembra? Falava, tem dois elementos mórficos. O primeiro era in e o segundo era excível. Lembra disso? Por que essa não foi resposta? Não foi resposta porque in sim era prefixo, mas o excível era esser mais vel. Então você tinha dois sufixos. Então, quantos elementos mórficos você tinha na palavra invitrecível? Você tinha 3 e não 2. E foi questão da ESEM, tá bom? Beleza? Sufixo adverbialmente, que ele fala aí, normalmente quando ligado à base adjetiva, tá vendo? Ligado à base adjetiva, ele é ligado ao feminino da base adjetiva, tá ok? Mas ele pode ser ligado a outros, mas a base adjetiva você vai ter a sua ideia aí de